Aqui em cima da bancada, vocês podem conferir os ingredientes que serão necessários para a produção do queijo frescal. Então, nós vamos utilizar 3 litros de leite pasteurizado. É importante que esse leite seja pasteurizado e não seja um leite de caixinha que tenha sido submetido pelo processamento de UHT. Por que isso é importante? A pasteurização é um processo térmico, como vocês estudaram, né? Um processo de conservação, onde o alimento, no caso o leite, ele é submetido a uma temperatura moderada que pode variar em torno de 62 graus por 30 minutos até 73 graus por poucos minutos, né? Por questão aí de 1 a 3 minutos. E esse processo ele é importante porque numa temperatura mais elevada, como aquela utilizada no processo de UHT, vai ocasionar uma desnaturação das proteínas do soro do leite, que são termossensíveis, e isso vai causar uma redução do rendimento do queijo que a gente vai preparar. Mais adiante eu vou explicar com mais detalhes a relação da desnaturação das proteínas do soro do leite com o rendimento e também com a qualidade sensorial. Essas proteínas, né, elas podem ser desnaturadas e elas podem ser mais facilmente hidrolisadas, gerando pequenos peptídeos, né, ou até mesmo aminoácidos com sabor amargo, que vai conferir, né, uma característica indesejada ao iogurte. Além do leite, nós vamos precisar de um coagulante, né, líquido. Aqui a gente tem a quimosina, que são umas enzimas, nesse caso elas foram produzidas, né, por micro-organismos, mas também essa mesma enzima ela é produzida no rumen, né, de ruminantes, e ela é utilizada para coagular a caseína. Então isso daqui também é conhecido como coalho, né, é o agente na verdade coagulante, vai coagular a caseína e facilitar a separação do soro. Além disso, nós vamos utilizar uma solução de ácido lático e uma solução de cloreto de cálcio 0,02 a 0,03%. Essa solução de ácido lático ela é a 5%. Esses ingredientes eles vão ser importantes, o ácido lático, para diminuir o pH e facilitar a faixa de ação ótima da quimosina, para que ela, né, tenha sua ação mais intensa e a gente consiga obter o coágulo, né, do queijo mais rapidamente. E a solução de cloreto de cálcio, ela tem como objetivo repor parte do cálcio que no leite, no caso, através do processo de pasteurização, ele possa ter se desprendido das micelas de caseína, né? E estaria presente agora no soro do leite. Esse cálcio que a gente vai adicionar, através de uma solução de cloreto de cálcio, ele vai, então, parte dele vai compor as micelas de caseína e auxiliar no processo de coagulação. Além disso, a gente também vai precisar do sal para a gente fazer a salga do queijo, né? Que pode acontecer por imersão ou por adição direta do sal na massa do queijo. Aqui a gente tem alguns dos utensílios, né, que é necessário, como uma forma vazada com um furo que permite o escoamento do soro do leite durante o preparo. Aqui vocês podem conferir algumas panelas inox, onde a gente vai utilizar para aquecer o leite a uma temperatura, né, de 35 graus, que é uma temperatura ótima para a ação da quimosina, que vai ser o nosso agente coagulante. Esse processo de obtenção do queijo frescal é um processo que pode ser utilizado para a obtenção de outros queijos, né, maturados, que vão receber etapas extras no processamento. E a etapa, né, da coagulação, essa etapa de coagulação pode acontecer também a partir da adição de alguma cultura iniciadora de micro-organismos que realizam a fermentação e produzem o coalho.
No nosso caso, nós iremos produzir, né, essa coagulação através da adição de enzimas. Então, vai ser uma coagulação enzimática. Os saquinhos de leite já foram previamente lavados e agora eles estão sendo sanitizados com solução de álcool 70. Isso é um procedimento, né, necessário de controle, principalmente agora, onde nós estamos passando, né, pela pandemia do Covid-19. Agora os pacotes eles serão abertos e transferidos para uma panela para eles serem aquecidos até a temperatura de 35 graus Celsius. É importante mencionar que o termômetro ao qual utilizaremos para controlar a temperatura de aquecimento do leite também foi sanitizado com a solução, né, de álcool 70. E vamos então transferir os 3 litros de leite para a panela de aço inox cuidadosamente. E essa sanitização da embalagem ela é importante porque o leite, né, ele poderia entrar em contato com a superfície externa da embalagem, e eu chamo a atenção que nós não iremos aquecer esse leite a uma temperatura suficiente para eliminar bactérias patogênicas que porventura estejam presentes. Por isso nós estamos utilizando o leite previamente pasteurizado, e esse aquecimento, a função dele é colocar a temperatura do leite numa temperatura ótima para a ação da enzima que nós vamos utilizar, a quimosina, para a formação do coágulo. Então aqui nós temos um termômetro digital e a gente vai monitorar o aquecimento do leite, e durante o aquecimento nós iremos misturar o leite para que a temperatura esteja representativa, né, de todo o leite. Então é importante essa homogeneização para que a gente identifique a adequada temperatura. Agora vamos adicionar 1,5 ml da solução de ácido lático, que ela não é 5%, pessoal, é 1,7%, e nós utilizamos 1,5 ml dessa solução para acidificar o leite. Esse processo de acidificação ele é importante para colocar a faixa do pH numa faixa de pH adequada para a ação enzimática e, além disso, para otimizar a coagulação da caseína. Como vocês podem ver, o leite foi homogeneizado, e isso é importante para evitar, né, com que aquela porção onde foi colocada o ácido lático, né, se coagule apenas ali, mas sim, né, acidifique o leite inteiro. E agora vai ser utilizado 1,2 ml da solução de cloreto de cálcio, que na verdade ela não é de 0,02 a 0,03%, mas a concentração correta dessa solução é aproximadamente 2% de cloreto de cálcio. Então a gente pode falar que a concentração dessa solução é de 33,3 gramas de cloreto de cálcio por litro. Então essa solução ela foi adicionada com o intuito de repor o cálcio. Esse cálcio ele vai ser importante porque ele vai se ligar às micelas de caseína e vão permitir a maior coagulação da caseína quando se adicionar o agente coagulante, no caso aqui a quimosina. Então agora a gente vai adicionar 3 ml do coalho. Aqui estamos fazendo uso, né, de uma pipeta graduada com, né, uma pera aqui na extremidade. Então, reparem a textura, né? O leite, por enquanto, ele está bem fluido, e rapidamente essa textura vai começar a se alterar. O leite ele vai ficando mais cremoso, uma vez que essas enzimas
se vocês recordarem, né, das aulas teóricas, elas são responsáveis pela clivagem dos cabelos da capa caseína, que são aquelas subunidades da caseína que ficam na superfície das micelas, e esses cabelos da caseína, eles são responsáveis por dar a estabilidade à micela. Então essas enzimas, quando elas clivam esses cabelos da capa caseína, a micela como um todo perde a sua estabilidade e expõe as subunidades de caseína que estão no interior, e muitas delas são sensíveis à ligação com o cálcio. Então elas vão se ligar com o cálcio e também em pH baixo, né, um meio ácido, isso vai favorecer com que as outras subunidades de caseína elas se coagulem e comecem a formar o coágulo. Essa reação ela é otimizada quando esse leite ele é submetido a uma temperatura de 37 graus Celsius. Agora nós iremos tampar a panela depois de ter, né, adicionado todos os ingredientes e vamos levá-lo a BOD, que está a uma temperatura de 37 graus Celsius. Então aqui vai ficar a nossa mistura do leite com a quimosina, a solução de ácido lático e a solução de cloreto de cálcio, e nós vamos aguardar aproximadamente 40 a 50 minutos, que é um tempo suficiente, que nós já verificamos a partir de outras práticas realizadas como essa. É um tempo suficiente para acontecer a coagulação e a formação do quadro. Passados entre 45 a 50 minutos, em que o coalho, né, ele ficou na BOD a 37 graus, então o período de incubação para ocorrer a coagulação da caseína a partir da ação da quimosina, a gente obtém agora uma massa do coalho, do queijo, que no caso ela está incorporada do soro do leite. Esse soro deve ser removido da caseína coagulada, e para isso realiza-se cortes ao longo de toda a massa. Na indústria, esses cortes são realizados a partir da utilização de uma lira que é passada que ela é passada por toda a extensão dessa massa, produzindo então vários cubos. E esses cortes são necessários para que o soro do leite ele comece a facilitar a sua eliminação desse gel formado. Então, essa etapa é chamada de etapa de dessoragem, né, onde vai realizar então a remoção do soro. E agora é feito, né, um outro corte num outro plano, a fim de formar vários cubos nessa massa e permitir a eliminação do soro de leite. Nessa etapa estamos realizando, né, a primeira mexedura dessa massa da caseína, a fim de facilitar a remoção do soro. Então pode-se realizar essa mexedura em torno de 1 minuto, e após esse período deixa a massa descansar para que o soro continue a sair e a gente não danifique, né, consideravelmente a estrutura formada.
e esse período de descanso, né, ele vai oscilar de 3 a 5 minutos. Após esse período, realiza-se uma nova mexedura por mais 1 minuto, deixa descansar por mais 3 minutos e finaliza o processo de dessoragem. Então, o coágulo da caseína, né, ele já foi misturado, deixou em repouso, repetiu esse processo 3 vezes e agora ele vai ser transferido para essa peneira com essa malha que vai ser necessário para a remoção do máximo possível do soro presente na caseína coagulada. No entanto, não é interessante que a gente aperte essa massa com muita intensidade para a gente não danificar a estrutura do coágulo de caseína formado. Então, esse soro que está sendo separado da caseína, ele é normalmente descartado por pequenos laticínios e isso é um problema ao meio ambiente, porque muitas das vezes esse descarte ocorre de forma inadequada para o meio ambiente, então causando aí a poluição, aumentando, né, a demanda por oxigênio e causando o crescimento de muitos micro-organismos aí, né, de rios onde esse soro é despejado. Laticínios maiores utilizam esse soro, fazem a secagem dele e utilizam as proteínas que estão solúveis ali para produzir, por exemplo, o whey protein, que é um suplemento alimentar, né, proveniente do soro do leite, recomendado para atletas ou praticantes de atividade física. Então aqui a gente separa, né, tenta remover o soro da massa o máximo que é possível. Vocês podem ver que que ainda assim permanece um pouco de soro ali na massa, mas esse soro ainda vai passar por uma outra etapa onde que ele terá a oportunidade de escorrer da nossa matéria, do nosso futuro queijo frescal. E esse soro que está sendo eliminado, nós iremos quantificar, a gente vai pesar o soro produzido a fim de verificar o rendimento que a gente obteve na produção do queijo frescal e saber exatamente, né, saber a massa do nosso coágulo de caseína, da nossa massa de caseína, para que seja possível realizar os cálculos para verificar a quantidade de sal necessária para a salga dessa massa. Um teor recomendado para a salga da massa é 1,8% o volume da massa dessorada. No entanto, né, se o soro é removido intensamente dessa massa, ela pode adquirir, né, uma característica mais quebradiça. Além disso, a massa muito seca dificulta a mistura do sal e consequentemente a gente vai ter um queijo com regiões mais salgadas que outras. Então, por isso que essa eliminação do soro ela não pode ser completa ou uma intensa nessa etapa, porque ainda é importante haver um resíduo do soro do leite ali na nossa massa para permitir a mistura e que o sal seja espalhado por todo o coágulo. Então agora nós temos aqui o nosso soro e a gente vai levar esse soro para a balança e vamos descontar o peso desse becker
do peso encontrado. Então aqui vamos descontar o peso do becker. Então ele foi tarado, um becker vazio, com a mesma massa do que temos com o soro. Então a gente obteve 1,615 kg de soro de leite, resultante da utilização de 3 litros de leite para a produção do queijo frescal. Então, de posse da informação, né, do peso do soro, a gente pode calcular a massa que a gente tem do coágulo de caseína. Então, considerando um total de 3 quilos proveniente, né, dos 3 litros de leite, subtraindo 1,615 kg de soro, a gente obtém aproximadamente 1,385 kg de massa, que no caso ainda, como vocês podem ver, há uma parte também ali de caseína, de soro de leite. Calculando então 1,8% de 1,385 kg, a gente encontrou 25 gramas, que foi o pesado de sal. Esses 25 gramas de sal vai ser adicionado na massa contendo o soro, e de início parece ser uma grande quantidade, né, de sal. No entanto, vale ressaltar que esse soro ele vai ser drenado e parte desse sal vai ser eliminado junto com o soro, que então será drenado. Então aqui estamos realizando, né, a homogeneização da massa com o sal adicionado. Este soro residual ele vai ser importante para ajudar a espalhar o sal por toda a massa. Então, estamos realizando aqui a homogeneização e na sequência dessa homogeneização, essa massa ela vai ser transferida para umas formas específicas para o preparo de queijo frescal. Notem, né, que as formas elas são vazadas tanto na base quanto ao longo, né, da altura de toda a sua forma. Então ali a massa ela é colocada e o soro vai saindo dessa massa e a gente vai coletando o soro em uma bandeja. Este soro produzido é um soro acidificado, né? Uma vez que a gente teve que utilizar o ácido lático para reduzir o pH e facilitar a coagulação da caseína. Então esse soro que foi produzido, ele pode ser utilizado na produção de outros alimentos, inclusive parcialmente, né, na produção de bebida láctea, que é um derivado da fermentação do leite, mas cujo PIC, padrão de identidade e qualidade, permite a adição de soro de leite e de ingredientes de origem não láctea, como gordura vegetal e outros ingredientes que não é permitido serem adicionados no iogurte. Então essas formas elas vão ficar em repouso por um tempo, e o mais recomendado é que este repouso aconteça numa temperatura de refrigeração para impedir, né, a contaminação por micro-organismos e para que não comprometa a segurança alimentar desse produto gerado. Então, como vocês podem ver, é extremamente importante, né, que as boas práticas de produção e fabricação sejam seguidas durante todo o procedimento, uma vez que esse queijo, o queijo frescal, ele não vai passar por um tratamento térmico, né, para ser consumido. Então, a sua produção em estabelecimentos clandestinos, onde não há fiscalização pelo mapa
e as boas práticas de produção não são adotadas, há um risco de contaminação e pode comprometer aí, colocar a saúde do consumidor, né, em jogo. Então aqui vocês podem ver a massa na forma, a gente já deixou descansando a fim de que a gente conseguisse remover mais o soro e após, né, um período onde que o soro já foi removido, né, em uma quantidade considerável, realize-se então o processo, né, de viragem. A gente vira então o queijo para facilitar o escoamento de todo o soro, deixa descansando por mais 10 minutos. Depois desse descanso de 10 minutos, promove-se uma outra viragem, deixa descansando por mais 10 minutos e finaliza então com uma terceira viragem. Então, ao final de todas essas etapas de viragem, nós iremos fazer a pesagem do queijo frescal para calcularmos então o rendimento final da nossa produção e da nossa aula prática. O processo de viragem do queijo ele foi finalizado e o queijo foi armazenado sob temperatura de refrigeração ao longo de aproximadamente 12 a 16 horas e hoje nós vamos realizar então a determinação do peso obtido com a nossa aula prática de produção de queijo frescal. Lembrando que nós utilizamos 3 litros de queijo, de leite. Ops! Então, com a utilização de 3 litros de leite, a gente obteve, né, 2 queijos pequenos que totalizam 625 gramas. Então, o rendimento da produção do queijo, né, ele é menor do que a metade ali do valor total utilizado. Nós vamos fazer uma degustação sensorial para informar como que está o aspecto, né, em relação ao sabor e à presença de sal. E nós iremos acrescentar essas informações no ambiente virtual para vocês.